Bem, eu gostaria também de fazer uma pequena correção com base na atividade anterior, tá? Nós fizemos uma atividade composta de 3 questões, ou melhor, de 4 questões, e nós iremos mostrar os resultados agora. O gráfico está sendo exibido na tela para vocês, que diz o seguinte, que na revista Isto É, publicada no dia 23/2 de 2005, foi publicada a quantidade em toneladas dos países que mais emitiram CO2 na atmosfera no ano de 2000. Mostra no gráfico, um gráfico de barras, onde demonstra os dados dos Estados Unidos, da China, do Brasil, da Rússia e do Japão. O que é que se pedia no nosso gráfico? Pedia o seguinte, determine a diferença em toneladas de emissão de CO2 entre letra A, Estados Unidos e Japão. Alguns alunos sentiram dificuldades, até porque não se ligaram numa pequena palavrinha aí, chamada diferença. A diferença na matemática é você utilizar esses dados solicitados, por exemplo, citando a letra A entre Estados Unidos e Japão, você irá pegar o valor da emissão de CO2 dos Estados Unidos e subtrair pelos dados do Japão, como mostra a resposta ao lado. E assim você fará do mesmo modo na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Só fazendo uma ressalva que no momento que eu elaborei o gráfico, os dados do gráfico ficaram na forma decimal. Então, observe no finalzinho, tem vírgula e depois tem o zero. Pode desconsiderar este zero aí, tá bom? E aí, vocês irão encontrar as respostas. Tem a resposta da letra A e da letra C. E aí, vocês façam o mesmo processo para a letra C e para a letra D. Bem, a segunda questão trazia um gráfico que falava sobre o desmatamento. O desmatamento em alguns continentes. A Ásia, Europa, América do Sul e os demais. Bem, na primeira questão pergunta o seguinte, em quais continentes mais da metade das florestas foi devastada pela ocupação humana? Bem, vou pegar aqui um pequeno exemplo, não vou resolver, vou dar só uma pincelada para que vocês resolvam em casa, simplesmente fazendo isso. Observe que no gráfico, no continente da Oceania, o desmatamento está 0,5. Lembrando que isso em quilômetros quadrados. A área atual da floresta é 0,9. O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você tem que saber qual o tamanho de florestas que existia. Então, você vai adicionar o 0,5 com o 0,9, que vai dar 1,4. Qual é o procedimento para você saber? Você vai ter que fazer a seguinte operação. Você irá pegar o valor do desmatamento e dividir pelo total da floresta. Ou seja, você irá pegar 0,5 e dividir por 1,4, tá? Você fará isso para todos os continentes, E aí você vai saber quais desses continentes têm a maior devastação. Eu já posso até adiantar que seria a Ásia e a África, como mostra o nosso gráfico.
Na terceira questão, eu queria pedir 1000 desculpas a vocês. Queria pedir 1000 desculpas a vocês, pois no momento que eu estava elaborando a questão, desconfigurou o gráfico. E aí não tem como vocês resolverem, não teriam como vocês resolverem, tá? Mas aqui vai estar o gráfico correto e vocês vão analisar, que falava sobre a produção de leite na fazenda do senhor Bezerra, ok? Observe, agora já com o gráfico atualizado. Quantos litros de leite foram produzidos nesse período, nesse semestre? Observe que o semestre são 6 meses. Observem aí que tem mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, maio e junho. Vamos lá. No mês de janeiro foram produzidos 818,4 litros de leite. No mês de fevereiro, teve uma queda acentuada para 771,1 litros de leite. No mês de março, elevou-se a produção de leite para 815,2 litros de leite. E por aí vai. O que é que vocês devem fazer para saber a quantidade produzida no semestre? Basta você pegar cada valor do mês, que mostra no gráfico, e fazer uma adição, como mostra a resposta. Gerou-se uma pequena dúvida na letra B e também na letra C, que é o mesmo procedimento, praticamente, que diz o seguinte: quantos litros de leite foram produzidos em média por mês? Bem, se nós estamos falando de média, nós estamos falando de média aritmética, tá, pessoal? Então, como é que se procede média aritmética? Um exemplo bem simples. Se você quer tirar sua média e fizemos 3 avaliações, vamos supor, fazer um caso bem simples. Na primeira avaliação tirou 5, na segunda avaliação também tirou 5. E na terceira avaliação, você tirou 2. Total aqui. Se você quer saber sua média na escola, você irá adicionar todos esses valores e dividir pela quantidade de avaliações, que são 3. São 3 notas, então, soma-se os valores, dá 12, e divide por 3, que daria 4. Essa seria a sua média. Mas nós estamos falando não de notas, nós estamos falando da produção leiteira. Então, o que você deve fazer? Se nós queremos saber quantos litros de leite foram produzidos em média por mês, nós iremos pegar cada valor do mês e dividir por 6. Totalizando assim 789,3 litros. Essa é a média de produção leiteira. E na letra C, é bem importante falar isso para vocês, o seguinte, diz aqui: quantos litros de leite, em média, foram produzidos diariamente no mês de janeiro? Se nós lembrarmos, o mês de janeiro possui 31 dias, mas faça um alerta. Quando nós iremos resolver alguma questão de matemática relacionada a mês, nós iremos tratar apenas como 30 dias. Então, o que você vai fazer? Você, ao somar, pegar um dado da letra B, que você adicionou, juntou os meses de janeiro, de fevereiro, março, abril, maio e junho, pega esse valor e vai dividir agora, ao invés de por 6, que era o que pedia na letra B, vamos dividir por 30. E aí você irá encontrar a média de produção leiteira do mês de janeiro. Lembre-se, dividir por 30.
pois questões de matemática, quando envolve questão de meses, de dias, nós trabalhamos com o quantitativo 30, ok, pessoal? Então, essa parte acredito que ficou bem clara.